Olá, amigos internautas, amigos que acompanham a Rádio Grande FM. Estamos de volta nesta sexta-feira com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Este encontro marcado que temos em nossas plataformas digitais para que você possa nos acompanhar pelos nossos canais. No Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos e ajudar a divulgar o nosso programa. É importante também você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e ter a oportunidade de acompanhar ao vivo aqui com a gente. Ou também, claro, se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, nos mais diversos temas que já foram abordados, com profissionais importantes que por aqui passaram, e você pode rever esses programas e também compartilhar todo o nosso conteúdo com quem você quiser. Então, está à sua disposição, basta você se inscrever no nosso canal aí, no programa Saúde e Bem-Estar da Rádio Grande FM. E hoje, mais uma vez, um tema importante que nós vamos abordar, voltar a falar sobre isso aqui dentro do nosso programa, que são os cuidados com o nosso coração, para que a gente possa aprender a fazer os exames periódicos, evitar que a gente possa de repente ser vítima do infarto, de um ataque cardíaco, enfim, entender um pouquinho mais sobre as sequelas e tudo mais que essa doença tem afetado tantos brasileiros e feito tantas vítimas também. E quem está mais uma vez aqui com a gente vai colaborar dentro do nosso programa para que a gente possa entender um pouco mais a respeito deste assunto é a doutora Isabela Pezzini Volpato, ela que é cardiologista pela Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, lá no Paraná. Também tem residência clínica médica no Hospital Universitário da UFGD, com a Universidade Federal da Grande Dourados, e residência em cardiologia no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, o Rosa Pedrocian, lá na capital do estado, lá em Campo Grande. Isabela, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, boa noite a todos. É sempre muito gratificante e feliz estar aqui com vocês, podendo contribuir com a população de Dourados, né? A gente falava aqui antes do programa começar a respeito de problemas no coração. Ainda é uma das maiores causas de mortes no nosso país, né, Isabela? Sim, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte, né? A principal mortalidade da população em geral no mundo e no Brasil. Então é uma realidade que a gente não tem como fugir. Nós temos que estar sempre falando disso para a gente não esquecer, trabalhando sempre nisso, porque a prevenção é a principal jeito e maneira de evitar essas doenças. Então a gente está sempre em contato com esse assunto, nunca esquecer, né? Sim, isso aí. A gente vai falar bastante sobre isso de prevenção e tudo mais, e é fundamental sem dúvida, mas as doenças cardíacas, e a gente vai também aqui ao longo do programa falar sobre isso, podem afetar a gente de diversas formas. Os exames de rotina para detectar, que possa ser possível detectar um problema cardíaco, eles podem ser feitos a partir de que idade? Bom, a gente fala assim, o que a gente comenta, na verdade, é que todo o indivíduo deveria procurar um cardiologista acima dos 18 anos de idade, todo mundo. Então, não tanto no exame, mas passar por uma consulta, né? Ou antes, se caso for realizar uma atividade física, um exercício físico, né, programado. Então, eu também deveria, às vezes eu tenho 16, 17 anos, para evitar essas doenças que a gente acaba vendo no esporte, né? E também, às vezes, vai passar uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia, e aí tem que realizar a atividade. Então, mas, no geral, os exames, eles são realizados de acordo com o risco cardiovascular de cada paciente. Então, nessa consulta, o cardiologista vai avaliar as características de cada paciente. E nós temos vários scores. E isso a gente coloca o paciente em baixo, alto, né, intermediário ou muito alto risco cardiovascular. E de acordo com esses riscos que a gente vai lançar mão dos exames. É importante a gente dizer, quando a gente vai falar de problemas cardíacos, até o histórico familiar também talvez possa impactar nessa questão da idade, né? Por exemplo, se eu tenho um histórico da minha família de pessoas que são cardíacas, de repente não precisa esperar 18 anos, dá para fazer esses exames preventivos mais cedo, né? Sim, com certeza. O que a gente fala em histórico familiar é o seguinte, é o paciente que tem um pai ou a mãe que teve um evento cardiovascular, ou um infarto, ou um derrame, ou até uma isquemia na perna, né? Que é um evento que a gente fala equivalente, né, ao infarto e ao derrame.
e leva esse paciente a um muito alto risco. Então, esses pacientes, porém, só que o que a gente fala assim, às vezes a pessoa fala assim, o meu pai faleceu aos 80 anos de infarto. Esse paciente não entra mais como um risco para a família. Claro que tem, mas isso não considera. A gente considera assim, se o meu pai teve um infarto, um evento cardiovascular com menos de 55 anos, ou a minha mãe com menos de 65. Então, 55 e 65. A gente fala história familiar prematura. Então, sim, esse tem que levar bastante em consideração. Mas assim, aquele que a gente já entra como morte natural, porque geralmente acaba sendo do coração. Os órgãos, com o passar dos anos, teoricamente, vão ficando mais fracos e suscetíveis a esse tipo de situação, né? Isso mesmo, que é um fator de risco não modificável. A gente ficar mais velho, a gente acaba... Tem como impedir isso também? Não tem, mas quando um pai ou mãe tem um evento cardiovascular prematuro, antes dos 55 ou dos 65, a gente tem que ficar bem de alerta aí. Sim. E os exames, propriamente ditos, eles vão variar também com essas características de acordo com esse paciente? Ou ainda é o eletrocardiograma o principal exame para detectar um problema? O eletrocardiograma é o principal exame porque é um exame fácil, acesso, barato, não invasivo, né? Então, ele está disponível na maioria dos consultórios cardiológicos e também nos consultórios clínicos, né? O que a gente tem que falar? O eletrocardiograma, ele nos mostra uma condição basal do coração. A gente consegue fazer uma foto daquilo que mais ou menos do que tem ali. E podemos predizer também, de acordo com ele, o risco de morte súbita, de uma arritmia, ou ter uma arritmia cardíaca, ou já ter tido alguma coisa anteriormente. Porém, ele normal, também a gente tem que tomar cuidado, porque ele também é uma foto do momento, então não necessariamente um exame normal. Sim. Nos diz que não tenha nada. Mas ele é o exame AB da cardiologia e realmente fácil acesso. Sim. O que também é interessante falar, no eletrocardiograma, é uma das maneiras que iniciou a telemedicina no Brasil. Ele é um exame remoto, então é possível ser feito no interior e ser laudado na capital, vamos dizer assim, num lugar muito remoto, que ajudou e salvou muitas pessoas com isso. Então, o eletrocardiograma realmente é um exame ainda muito... Você colocou como base ali, é o primeiro passo. Por exemplo, você observa lá no eletrocardiograma uma possível anomalia, algo diferente. Aí você vai pedir exames complementares para verificar a gravidade daquela possível lesão. Isso, com certeza. E às vezes a gente pode identificar lesões graves direto no eletro. Sim. Então isso também é muito interessante. Por isso que ele é o ABC da cardiologia. Interessante. O infarto propriamente dito, ele é mais comum em homem ou nas mulheres? E por quê? O infarto ele é mais comum nos homens. Porém, quando as mulheres começam a ficar mais velhas, isso pode começar a haver um aumento da prevalência, mas ainda não conseguiu ultrapassar. Sim. O que a gente fala muito é do efeito cardioprotetor do hormônio feminino, do estrogênio. Então, acredita-se que quando a mulher vai entrando na menopausa, no climatério, vai reduzindo os níveis de hormônio do estrogênio, aí sabe-se que isso pode começar a aumentar. Então, esse é o fator realmente que influencia o motivo dos homens. E também os fatores de risco. Os homens se cuidam menos, eles às vezes demoram um pouco mais para procurar um atendimento com um sintoma. Isso também pode E aquele homem atrasar, que, né? geralmente um pouco mais jovem, até essa faixa dos 48, 50 anos, às vezes ele está em plena atividade de prática esportiva, às vezes sem o acompanhamento de um profissional, acaba tendo um esforço excessivo em relação àquilo que seu coração suporta, ele acaba se tornando um pouco mais fácil de ser vítima de algo nesse sentido, né? Então, a gente fala da atividade, na atividade física excessiva, nesse sentido, a gente acaba tendo muito pouco na nossa população aqui, porque a gente não tem uma cultura. Agora, nossa cidade é plana, né? Ela começou a ter mais uma cultura de bike, né? Bicicleta, ciclismo, a caminhada, a corrida. E agora a gente tem uma moda também agora que é bacana, que é o beach tênis, o pessoal tá praticando bastante. O que não gera tanto essa atividade física excessiva. O que a gente vê é que também há uma diferença em exercício físico e a atividade física. A atividade física é aquela que a gente vai ali numa quadra, faz uma caminhada, e o exercício físico é aquele programado, a gente faz com aquele objetivo. Geralmente, o exercício físico programado com maratonistas, esse exercício da pessoa que não tem aquele período de descanso, não faz uma avaliação cardiovascular
atividade física nesse sentido, essa pessoa acaba extrapolando e pode sim gerar vamos dizer, um malefício ser prejudicial. Ou de repente até acelerando um processo de algo que ele já tem. Pode acontecer. Né? A gente, quando fala de algumas coisas que podem contribuir ou acelerar, como eu estou falando agora essa questão, muita gente fala da questão da pressão alta, né? Que é algo importante que nós devemos estar sempre atentos ao controle sobre isso. Ela está associada aos ataques cardíacos mais graves? Com certeza. A hipertensão, né, a pressão alta, é uma doença crônica não transmissível, uma das mais comuns na nossa população. Ela comete de 20% a 30% da nossa população. A gente sabe que a última epidemiologia, até no ano passado, está em 21 alguma coisa por cento, 21,4%, 21,9% da nossa população. Isso é muito importante. Então, ela em si é o principal fator de risco modificável para desenvolver uma morte cardiovascular, ou seja, por AVC, por infarto. Ela gera tanto a cegueira por uma retinopatia, ela gera também a doença renal, que leva os pacientes muito a máquinas de hemodiálise. Então é uma doença assim. E o problema dela é que ela é quieta, silenciosa. Aí eu costumo falar com meus pacientes assim, a pressão ela não dá sintoma. Quando ela dá sintoma, não é a pressão, já é a consequência dela. Então já alguma coisa já não está bacana aí, né? Diferente da baixa, que você já vai ficar um pouco mais sonolento, tem uma série de circunstâncias que você percebe algo diferente, mais né? Fácil, né? A hipertensão é um pouco mais complicada. Quando a gente fala aí de infarto, a gente está falando de uma doença, doutora, multifatorial, né? A gente poderia apontar aqui diversas coisas que são os fatores para uma doença do infarto. E como ter cuidados para evitar esse tipo de situação, já que nós estamos falando de multifatores? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para contribuir, para evitar, por exemplo, ter problemas mais graves do coração, a não ser os exames preventivos, propriamente ditos? Eu costumo falar que a atividade física, eu gosto muito de bater em cima dela, eu sempre falo dela nas minhas consultas e gosto de acabo falando bastante nas minhas redes sociais sobre a atividade física. É o principal fator de risco, o principal meio de prevenção. Controle das doenças que são a diabetes, controle de diabetes, realizar exames periódicos para chegar ao diagnóstico, se cuidar com esse sentido. Uma dieta, a nossa dieta na população brasileira, a gente tende a ter uma ingestão de sódio, que é o sal de cozinha, né, que é a base, muito elevada. Que vai afetar a pressão que a gente falou agora há pouco. Lá, isso, né? E também ele por si só também já pode gerar, então assim, nós temos uma média de ingestão de sódio de 11 gramas no Brasil e o preconizado são 2 gramas. O controle do peso, obesidade, trabalhar bem isso, evitar abuso de álcool, substâncias, né, o tabagismo, né, o cigarro. Outra coisa que eu gosto de falar, que ela não é muito falada, como a gente está com a obesidade muito prevalente na nossa população, a síndrome da apneia do sono. O paciente que ronca muito, aquele paciente que às vezes não acha que é só um ronco, né, de transmissão, que a gente fala que é aquele normal, mas às vezes a pessoa acorda meio sufocada, o esposo ou a esposa fala, gente, olha, ele acorda às vezes à noite, ronca muito. Então, lembrar, hoje em dia é um fator de risco que às vezes até é negligenciado nas consultas, mas isso deve ser muito lembrado. Eu sempre também costumo conversar sobre isso com os meus pacientes. E uma dieta balanceada mesmo, baseada bastante em verduras e legumes, que nós aqui na nossa região eu vejo que isso é um pouco também difícil. Interessante, né, vendo a senhora falar e dando essas dicas, como todas elas convergem para a mesma situação, modo de vida, né? Ou seja, nós precisamos aprender a viver melhor, né? Ou seja, com mais qualidade de vida, e essa qualidade não é naquela quantidade de me suprir as minhas necessidades, mas daquela que me traz saúde, que seja mais saudável. A gente tem uma grande mania de querer aquilo que é gostoso, mas nem sempre que é gostoso é bom, né, doutor? É verdade. Muito bem. Eu falei aqui, a gente já falou aqui em duas situações, de infarto e falamos de ataque cardíaco. Aí tem muita gente que confunde. É a mesma coisa? O que tem de diferente de um para o outro? Por que tem essas duas nomenclaturas? O que existe de semelhança ou de diferença entre os dois termos? Olha, na verdade é só a mesma questão popular, né, a gente dizer, mas o infarto geralmente é o ataque cardíaco. O infarto é realmente a falta de suprimento de oxigênio para o coração, gerando uma morte celular e uma necrose. Então, o ataque cardíaco basicamente
É Sim. isso mesmo, só que o ataque cardíaco, o pessoal costuma dizer, é quando ele gera morte, né? Então, quando ele é aquele infarto fulminante, então ele teve um ataque cardíaco. Mas, basicamente, o que acontece é que, como no leigo não entende, às vezes a pessoa teve uma arritmia que não foi relacionada a infarto, ele também teve um ataque cardíaco. Então, eu acho que o ataque cardíaco na popular, ele engloba tudo que aconteceu com o coração, de mais grave, né? E quando a gente fala do infarto ou o ataque cardíaco, é o momento mais grave dessa situação, né? Porque a gente tem outros problemas do coração, mas o infarto já é, entre aspas, quase que o último passo, né? Realmente, o infarto é uma doença, é a doença mais temível de todas, eu acredito que a gente pode, porque ele é geralmente fulminante. Tem que tomar muito cuidado que o infarto, quanto mais jovem, ele é mais grave, porque nosso coração, a gente tem mecanismos de defesa quando nós vamos ficando mais velhos, que a gente faz, nosso organismo é inteligente de ter mecanismos mais de defesa, então quanto mais jovens, mais risco de morte. Sim. E o infarto em si, hoje a gente tem inúmeras maneiras de tratar, com cateterismo, hemodinâmica, fácil acesso nos serviços, né? E também um pronto-socorro, hoje um treinamento, que a medicina evoluiu. Hoje a gente está chegando a uma doença chamada insuficiência cardíaca, que como a gente consegue tratar esses pacientes, a gente acaba tendo uma sequela disso. Antigamente as pessoas morriam, hoje elas não morrem, mas acabam ficando com uma sequela que é a insuficiência cardíaca, que é a dificuldade do coração suprir essas demandas por conta de alguma coisa que aconteceu. Sim. Interessante. A mortalidade. Quando a gente fala do infarto em si, que está naquele momento, muitas pessoas perguntam, ele acontece realmente, fala, fulminante, de uma vez a pessoa faleceu. Mas já ouvi profissionais dizendo que antes de se ter um infarto, por exemplo, durante um determinado período, você tem alguns sinais que te arremetem, olha, estou próximo a ter um infarto, estou sentindo que de repente eu possa estar passando por um momento. Isso é real? Existe algo nesse sentido? Sim, nós temos a dor torácica. Quando a gente tem uma diminuição de oxigênio, uma diminuição de consumo, nós temos dor. Então, dor, falta de ar, a dispneia, né, que a gente comenta, são 2 sintomas muito importantes. Até tonturas, quase desmaios, também pode ser, porque isso a gente pode estar faltando oxigenação cerebral e pode ser um dos sintomas também. Mas o principal é a dor. E qual é a dor? É aquela dor que ela piora ao esforço, quando você fica quietinho, o coração já dá aquela folgada, ele dá uma melhorada. É uma dor mais rápida, mais fugaz. Porém, não necessariamente tem as manifestações atípicas, claro. Mas essa dor é aquela que está avisando. Olha, eu vou subir 2 lances de escada, putz, cansei, tô com dor. Ou, faltou o ar, então vamos... Eu praticava uma caminhada, ou eu tive uma relação sexual... Nossa, doutora, eu tive uma relação sexual com a minha esposa e eu me cansei, e eu não tinha isso. Então, também isso é as pessoas têm que estar atentas a isso, porque são atividades que tem no comum do dia a dia, sabe? Mas é importante você se autoconhecer e você ir percebendo essas mudanças gradativas que algo está errado e você precisa procurar um profissional. Interessante. Isso mesmo. Entre os problemas que atacam o nosso coração, tem o chamado sopro no coração. Primeiro, que eu gostaria que o senhor explicasse o que é isso, propriamente dito, e quais são os seus sintomas. Bom, o sopro é um sintoma. O sopro é um sintoma, na verdade é um sinal do turbilhonamento de sangue quando ele vai passar de uma câmara para outra. Então, quando acontece, ele pode ser fisiológico, ele pode ser da pessoa normal, né, fisiológico do constitucional, como ele pode ser doença. Quando geralmente tem alguma dificuldade da passagem de sangue, quando tem uma dificuldade da abertura de uma válvula ou do fechamento desta válvula. Então, o sopro em si é uma consequência de alguma doença, geralmente das valvopatias, que são as válvulas do coração que abrem e fecham e comunicam o coração. Geralmente, o que a gente faz, a gente tem que sempre estar atento é esse sopro que está relacionado a outros sintomas, que são a falta de ar, a dor no peito, os desmaios, o inchaço das pernas. Então, esse deve ser, porque aí remete a uma doença mais grave, ou alguma doença valvar mais grave do coração. Então, esse é o sopro que nós temos que cuidar. E, geralmente, o sopro, claro que se for ouvido de longe, é porque ele é muito pronunciado, mas às vezes só o médico mesmo que consegue auscultar com
com o esteto. Mas esse sopro, que às vezes a pessoa escuta de longe, aí tem que Sim. realmente procurar um atendimento cardiológico, que alguma coisa não está legal. Muito bem. Esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Estamos falando e entendendo um pouco mais dos problemas que afetam o nosso coração, o coração da população de modo geral. E claro, com toda certeza, a gente conta sempre com você que está nos acompanhando pelo Facebook, que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. De repente, algo que está sendo abordado aqui é importante para esclarecimento de alguém que você gosta, alguém que você ama, e sem dúvida a gente quer contribuir para o bem e para a saúde desta pessoa. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você assiste este programa e outros que já foram ao ar e pode rever, compartilhar, enfim, fica à sua disposição para você ver quantas vezes quiser, se inscrevendo no nosso canal aí na internet, no nosso canal no YouTube. Nosso programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando, claro, da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui centro de diagnóstico completo com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Estamos aqui com a doutora Isabela para falar um pouco mais dos problemas que afetam o nosso coração. Existe um procedimento que se faz quando a pessoa tem algum problema cardíaco, que são as chamadas pontes de safena. A partir do momento que o cidadão, a pessoa faz uso desse tipo de situação, que precisa de uma ponte de safena, precisa mudar radicalmente o seu estilo de vida, ou ela pode levar a sua vida normalmente, como ela vivia antes, algo nesse sentido? Olha, eu costumo dizer assim, que quando a pessoa infarta, ela tem que mudar radicalmente a vida dela. Depende do que é a mudança radical. Porém, a gente muito acredita-se que a pessoa que passa por uma cirurgia cardíaca ou de ponte de safena ou até de uma cirurgia de troca de válvula, algum sentido, nunca mais pode realizar atividade física, nunca mais pode ter uma vida normal, sim, como tinha, e sozinho nos lugares, no churrasco. Não, isso claro que não existe. Porém, assim, realmente essa pessoa tem que passar por uma reabilitação cardiovascular, tem que voltar gradualmente para a sua atividade física, passando por uma reabilitação com fisioterapeuta, depois com um educador físico. Eu também costumo dizer assim, que é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia salvadora de vida. A gente não pode deixar tudo a perder. Sim. Então a gente tem que realmente mudar nesse sentido, mas não que isso, nunca mais vou poder fazer um monte de coisa. Não, isso caiu, sim, por terra. Eu tenho pacientes que têm mais de 3 pontes e eles correm mais de 10, 12 quilômetros dia. Então, assim, mais que pacientes que não fizeram, que não tem esse problema no coração. Vai depender muito de cada indivíduo também, né? Do seu porte, da sua condição física. Um pouco mais simples são os chamados stents, né? A diferença é que a ponte de safena é você retirar um pedaço de uma veia de uma outra parte do corpo, né? E coloca lá no coração, é isso? Isso, faz uma ponte mesmo. Falando no linguajar popular aqui. E os stents são molinhas que vão desobstruir veias que provavelmente têm algum problema, não é isso, né? Mais ou menos isso mesmo. A ponte de safena é realizada através de cirurgia cardíaca, né? Uma cirurgia, geralmente, hoje nós temos cirurgias mais modernas, minimamente invasivas, e os stents são realizados através do estudo hemodinâmico, que é o cateterismo, mais conhecido, e eles vão lá e abrem as artérias. O que a gente costuma falar e o que as pessoas ainda às vezes não encontram, porque eu tenho stent, porque eu fui indicado um stent, porque eu fui indicado uma cirurgia. Porque não necessariamente tem locais que não são passíveis de colocar stent. Às vezes tem, sim, artérias muito pequenas, tem locais, então tudo vai depender do local da lesão, né, de qual artéria foi cometida, de onde, se é possível colocar, porque ponte, o nome dela já diz, ponte, às, sim, vezes não tem como fazer a ponte, então onde vai desaguar todo esse sangue, então depende de cada, sim, indivíduo, a indicação. A questão dos stents, ele fica lá por tempo determinado ou é por tempo indeterminado naquele momento? Uma vez colocado, nunca mais retira. Nós temos hoje vários tipos de stents, os mais modernos, eles são, vamos dizer assim, não posso dizer absorvíveis, mas eles, sim, são
farmacológicos, e eles se integram na parede das artérias. E por lá eles ficam liberando medicações. Nós falamos aqui bastante aí de alguns fatores de risco e também falamos de cuidados que a gente pode ter com a nossa saúde para evitar ter algum problema de coração. E algumas pessoas enviaram para a gente e nos questionaram com relação ao uso de medicamentos. Falaram de diversos medicamentos. Olha, se eu ficar tomando sempre esse medicamento, eu posso ter problema no coração? E citaram até pílula anticoncepcional como um possível fator de risco para uma doença cardíaca. O que existe de verdade em relação a medicamentos e a problemas do coração? Bom, inúmeros medicamentos podem sim acometer, principalmente às vezes sobre um pouco a pressão arterial. O que fala-se muito da pílula anticoncepcional, sim, algumas podem subir a pressão arterial, mas isso também deve ser avaliado muito individualmente em cada caso, porque geralmente as mulheres que tomam pílula anticoncepcional são mulheres jovens, então meia idade, então geralmente isso deve ser muito avaliado. O que sabe-se é que o estrogênio, não todas as pílulas, tem diversas pílulas que não têm estrogênio, mas o estrogênio presente na pílula, em contato com uma pessoa que tem uma predisposição a desenvolver trombose, ela pode estar em risco de fazer um evento trombótico devido ao uso da pílula e esse fator de risco. Porém, isso assim, ainda é muito baixo na população, não é uma coisa que... Igual eu digo assim, não é uma coisa para todas as mulheres, todo mundo, porque as pessoas gostam de generalizar tudo. Toda mulher. Não, a gente tem que avaliar cada caso. Quem tem fator de risco na família, você tem exames hoje para ser realizados. Tá? E aliás, isso é até interessante quando ela vai fazer a consulta, até para fazer o uso daquele medicamento. Se o médico que atende já sabe dessa situação, ele não vai, inclusive, prescrever aquele medicamento, porque sabe que pode ser complicador para ela, né? Então, sim, com certeza. Por isso que é importante, quando vai ao médico, passar todo o seu histórico. Ô, doutora, diante de tudo que a gente falou aqui durante o programa, e a gente trouxe aqui assuntos bastante importantes, dá para a gente dizer assim que, com um diagnóstico feito de forma precoce, qualquer problema cardíaco hoje é possível de ter cura? Cura é muito delicado, né? Mas a gente pode ter controle. Eu acho que ter uma vida normal, né? Ou a cura, eu costumo dizer que depende do ponto de vista do que você entende como cura, né? Sim. Porém, curar é difícil, a gente tem muito controle. Sim. A maioria das doenças cardiovasculares, nós trabalhamos com controle. Por isso que geralmente a consulta periódica ao cardiologista, né, tem que estar sempre lá em contato com o seu médico mesmo, porque a gente fala em controle e muito difícil cura. Então eu acho... Você consegue fazer com que aquela pessoa viva bem, com qualidade de vida, tendo essa doença sendo verificada a todo período, para evitar que ela possa de repente ter de mudar muito o seu modo e ficar realmente numa situação mais delicada. Ou seja, esse controle passa exatamente por isso, dar qualidade de vida ao paciente. Com certeza. Eu acredito que tudo baseado na qualidade de vida e também não só a esperar ter a doença para procurar a ajuda, né? Eu acho que a gente tem que realmente trabalhar na prevenção. Então, procurar. Hoje as pessoas, muito interessante, as pessoas falam pra mim, então eu não tô precisando de você ainda. Não, é o contrário. Agora que é a hora de estar lá em contato, ou procurar um clínico ou cardiologista para você realizar os exames, né? Contar o seu histórico. Nossa, tem algum detalhe ou outro. Eu tenho diabetes, ou eu tenho uma doença renal já, eu já tenho um colesterol elevado, minha família toda tem um colesterol elevado. Então, essa pessoa pode ter um risco cardiovascular mais elevado que a população. Então, nós temos que lançar mão de alguns exames aqui e ali, né? Então, é bom... Está sempre atento, né? Sempre atento. Ou seja, não se esqueça, os exames periódicos, os exames preventivos é sempre o passo fundamental para que você possa ter sucesso em qualquer tratamento. Nós estamos falando hoje no programa especificamente de doenças do coração, mas de tudo para a sua saúde é importante a prevenção. A prevenção sempre vai ser o melhor remédio, com toda certeza. Estamos chegando ao final do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Passou muito rápido, o papo é bom, passou depressa, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa e a Grande FM está sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Muito obrigada a todo mundo. A você que nos acompanhou pelo Facebook, compartilhe o conteúdo com seus amigos, marque seus amigos também, divulgue o nosso programa. Esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Esse programa vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser o nosso Saúde e Bem-Estar, que volta na próxima semana. Um abraço, até lá.